Você já se perguntou como investir sem precisar ficar lá escolhendo a ação certa, sem estudar gráficos por horas e horas e sem ter medo de perder tudo? Bem, pessoal, a solução existe e se chama Fundo Negociado em Bolsa. Neste vídeo, vou te explicar o básico para conhecer os ETFs e entender como investir em ETFs. Para começar a investir seu dinheiro sem grandes riscos. Então vou te explicar de forma simples, sem palavras difíceis. Porque vocês sabem que eu não sou super técnico, mas o que me interessa é que as pessoas que me acompanham saibam pelo menos o básico sobre investimentos. Com certeza os ETFs são um dos produtos que você precisa conhecer, não é nada complicado. Se você fizer uma coisa mais inteligente, não existem grandes riscos. E por isso é um produto que realmente serve para todos que querem começar a investir, principalmente para quem quer fazer um plano de acumulação para o longo prazo. Primeiro ponto, precisamos entender o que são os fundos negociados em bolsa S. Fundo negociado em bolsa significa Exchange Traded Fund. Em poucas palavras, o que é isso? É um fundo que você pode comprar na bolsa. Agora, é um pouco como se fosse uma ação. Vou simplificar para você, mas não é uma ação individual. Porque dentro dele temos vários produtos. Podemos ter ações, títulos, commodities, várias coisas. E isso nos ajuda a fazer o quê? A diminuir o risco. Então, basicamente, ao invés de comprar ações individuais da, sei lá, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, você compra um produto onde estão todas essas ações, ou pelo menos algumas dessas ações. Depois, claro, depende do fundo negociado em bolsa que você vai escolher. Ok, mas se quisermos, também podemos comprar mais de um fundo negociado em bolsa. Ok, mas isso vamos ver com calma. Vamos a um exemplo prático para entender o que são ETFs e por que vale comprá-los em vez de ações individuais. Tente pensar em uma cesta de frutas, ok? Você pode ter uma cesta só com maçãs. Agora, se você compra apenas uma maçã e essa maçã apodrece, você perdeu dinheiro, certo? Um fundo negociado em bolsa é como comprar uma cesta com maçãs, bananas, laranjas, tangerinas e kiwis. Quer dizer, você acha que todas podem estragar ao mesmo tempo? Não. Mesmo que uma dessas frutas estrague, as outras compensam e, consequentemente, você reduz o risco de perda. Então, quais são as vantagens de investir em fundo negociado em bolsa? Uma é a diversificação automática. Um dos princípios fundamentais dos investimentos é diversificar. O que isso significa? O exemplo anterior? Ou seja, se pegarmos várias coisas diferentes, é muito difícil que todas deem errado, especialmente se você aprender um pouco dos princípios para escolher frutas. O fundo negociado em bolsa faz isso automaticamente, pois um só produto já reúne vários diversificados internamente. Então, por isso, você nem precisa ser um super especialista, entender de gráficos, velas, isso, aquilo. Não, é um dos investimentos mais simples do mercado atualmente. A outra vantagem são os custos baixos, porque os ETFs têm um custo de gestão muito baixo. Se quisermos dar um exemplo, os ETFs são uma espécie de evolução dos fundos mútuos de investimento, que, ao contrário, são investimentos ativos. Já os ETFs são chamados de investimentos passivos. Por quê? Porque o investimento ativo significa que tem uma pessoa que realmente se dedica a decidir como investir, como diversificar com produtos individuais, rebalancear a carteira e tudo mais. Existe um trabalho envolvido que precisa ser pago, por isso o custo é maior. Os ETFs, por outro lado, que simplesmente seguem e replicam o desempenho de alguns índices, são chamados de passivos. Eles têm uma gestão passiva, porque, objetivamente, não há uma pessoa por trás fazendo esse tipo de operação e, consequentemente, os custos são mais baixos. Outra vantagem é a transparência, ou seja, a qualquer momento você sabe o que tem dentro do seu fundo negociado em bolsa. Última vantagem, liquidez. Você pode comprar e vender ETFs quando quiser, garantindo liquidez imediata, caso você precise. Agora, como funcionam na prática os ETFs? Como eu te disse há pouco, cada fundo negociado em bolsa tem um índice de referência e segue o seu desempenho. Agora vamos dar o exemplo com o S e comercial P500. O S e comercial P500 representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. O que o fundo negociado em bolsa faz? Ele segue o desempenho desse índice. Então, se o S e comercial P500, por exemplo, subir, sei lá, 5%, o fundo negociado em bolsa vai fazer mais ou menos a mesma coisa. É igual, se ele cair, faz exatamente o mesmo. Mas por quê? Porque ele não tenta bater o mercado, mas simplesmente o acompanha
Como se compram ETFs? O que você precisa para investir em ETFs, porém, é um corretor ou uma plataforma. O problema, porém, são as taxas, porque às vezes, se forem muito altas, acabam corroendo os rendimentos dos seus investimentos. E isso é algo para ficar de olho. Por isso, ao investir em fundo negociado em bolsa, exceto em alguns casos, é importante escolher uma plataforma com as menores taxas. Uma das plataformas que eu uso é a Naga, porque nos ETFs ela tem 0 taxas, o que não é algo para subestimar. Além disso, se você tem dinheiro, mas ainda não quer investir, a Naga te oferece a possibilidade de obter rendimentos sobre a sua liquidez não investida. Basta deixá-los lá e receber os rendimentos sem fazer nada. Obviamente, estamos falando de um rendimento anual bruto que é de 2 a 4%, interface de programação de aplicações com o produto Naga Earn. Com esse produto, você tem máxima flexibilidade. Pode sacar a qualquer momento sem nenhum problema. Mas o mais importante é saber que a Naga é uma corretora confiável e altamente regulamentada na Europa. De fato, ela é autorizada pela SAISEC, está registrada na BaFin, na Alemanha, e, o que é muito importante, na Consob, na Itália. O aplicativo é muito fácil de usar. Você abre uma conta gratuitamente e se depositar pelo menos 50 euros, receberá uma ação de presente no valor de 25 a 100 euros. Acesse o link na descrição do vídeo para abrir sua conta gratuita. Mas agora vamos continuar com o vídeo para entender melhor a questão dos ETFs. Basicamente, você precisa de uma conta e uma estratégia. Surpreendentemente, é possível investir em ETFs com apenas 50 euros mensais. Você não precisa de muito dinheiro, apenas de uma estratégia própria. A estratégia de longo prazo. Essa é outra estratégia que permite diminuir o risco. Se você investe no curto prazo, especialmente em um fundo negociado em bolsa de ações, ele tende a oscilar mais. Se você investe por 6 meses, esse fundo negociado em bolsa pode estar em prejuízo e você perde dinheiro. Mas no longo prazo foi demonstrado que, de qualquer forma, todos os índices tendem a subir. Por longo prazo, o que se entende? Pelo menos 5 anos. Ainda melhor se forem 10, 15, 20. Porque realmente a alavanca do tempo é uma alavanca poderosíssima, principalmente se a somarmos a alavanca dos juros compostos, que vou te explicar em outro vídeo. O fundo negociado em Bolsa S tem outra característica particular, que é o fato de existirem 2 tipos de fundo negociado em Bolsa, ou seja, os de acumulação. Se você olhar na nomenclatura, no final sempre tem entre parênteses acknowledgement ou distribuição. O que isso significa? Acumulação. Acumulação significa que toda vez que você ganha dinheiro, ele é reinvestido no fundo negociado em bolsa e assim te ajuda a utilizar o juros composto. Ou distribuição. Eles repassam os dividendos periodicamente, ou seja, o que você ganha é entregue a você. Ok, essa escolha é individual. Outra coisa para observar antes de comprar é o tipo de réplica, porque existem 2 tipos, a réplica física e a réplica sintética. Outra coisa para observar são os custos, que são chamados de taxa de despesas correntes ok. Você vai ver isso quando for dar uma olhada nos produtos na ficha, porque todo produto financeiro tem uma ficha onde são listados a composição, o setor, a composição geográfica, o desempenho dos últimos anos e também os custos e tudo mais. Esse taxa de despesas correntes é algo para se observar, porque obviamente precisamos entender quanto estamos pagando. Isso é importante, pois devemos investir com consciência, diferente de muitas pessoas que entrevisto na rua. Talvez você já tenha visto meu quadro, Como os Italianos Investem. Existem pessoas que confiam completamente no consultor do banco, sem saber no que estão investindo, quanto estão pagando de taxas, quais são os riscos. Eles não sabem. Isso deve ser evitado. Por favor, pessoal, façam isso. O que eu digo não são conselhos financeiros. Eu não sou um consultor financeiro. Mas, enfim, essas são um pouco as noções básicas. Outra coisa para observar é o tamanho do fundo, porque, obviamente, quanto maior o fundo, mais estabilidade ele nos dá. E isso também vocês podem ver na ficha do fundo negociado em bolsa. E então, por último, vocês precisam ver se ele é harmonizado ou não. Essas talvez sejam coisas que vamos aprofundar em outros vídeos. Me avisem nos comentários se vocês querem vídeos específicos. Eu gostaria muito de fazer toda uma série de vídeos sobre ETFs, porque são um instrumento realmente prático, adequado para quem quer começar a investir. Sem grandes riscos, mas ainda com alguns, pessoal. Todo investimento envolve risco, maior ou menor conforme a escolha, mas sempre há risco ao investir. Isso é importante saber.
Então, me avisem nos comentários, assim eu começo a produzir mais conteúdos sobre esse assunto. Ponto número 5, como eu mencionei há 2 segundos, é o risco. Ou seja, até mesmo os ETFs podem perder valor. Não é aquele tipo de investimento onde o capital é garantido. Então podemos acabar com o nosso fundo no prejuízo. Isso acontece principalmente no curto prazo. Como eu disse antes, se você mantiver eles por muito tempo, você pode também planejar a acumulação para 10 ou 20 anos. Não sei, talvez para ter dinheiro quando você se aposentar ou talvez para outras coisas. Sem dúvida, essa é a ferramenta ideal. Por favor, não cometam esse grande erro de vender quando vocês veem que o seu fundo está caindo, porque é nesse momento que vocês estão perdendo dinheiro. Ou seja, até você vender, você não está realmente ganhando ou perdendo dinheiro. É por isso que nesses momentos não devemos entrar em pânico, o que é chamado de venda por pânico. E então vender nossos fundos porque vemos que estão caindo. Se você pensar no longo prazo, foi comprovado que os fundos tendem a subir. Mas obviamente, como eu disse e repito, é longo prazo, então pelo menos 5 anos. Em resumo, ETFs são instrumentos simples e acessíveis para investir atualmente. Mesmo para iniciantes ou quem não tem muito capital. Porque, como eu disse para vocês, você pode tranquilamente fazer um aporte de 50 euros por mês inicialmente para entender um pouco como as coisas funcionam. Isso não deve mudar sua vida, especialmente se esses 50 euros forem necessários para compras. Não, ok, pessoal. Depois, uma observação sobre investimentos. Obviamente, antes de investir, precisamos ter o nosso fundo de emergência. Precisamos estar cientes de para onde vai o nosso dinheiro, precisamos saber gerenciar nossas finanças, então precisamos ter uma margem para poder investir. Aí sim podemos fazer isso tranquilamente. E sem vergonha, pessoal, comecem devagar, até com 50 euros por mês. Por que não? Vocês acham que é pouco, mas depois as coisas evoluem. Então, tranquilamente, vocês podem começar aos poucos, entender como funciona e depois talvez começar a investir um pouco mais. Me avise nos comentários, por favor, se você já investe em fundo negociado em bolsa ou se é a primeira vez que ouve falar sobre isso. Me interessa porque o canal vai evoluir um pouco. Quero falar sobre investimentos e saber em que nível estão as pessoas que me acompanham. Já sei que muitos de vocês também são bastante experientes e, portanto, já investem. Mas também sei que há pessoas que querem começar a investir, mas não sabem bem por onde começar. Dito isso, deixe um like, inscreva-se no canal e nós, como sempre, nos vemos por aí.